Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre o fim da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, como ficou a situação no Clube do Remo e se ainda é possível o Leão Azul seguir sonhando com acesso à elite do futebol nacional em 2026. Nós vamos trazer aqui os resultados desta rodada e fazer a simulação do que o Remo precisa para conquistar o acesso à primeira divisão no último jogo contra o Goiás em Belém do Pará, no próximo domingo, dia 23. Com certeza, com casa cheia, o Fenômeno Azul mais uma vez fará a sua parte e apoiando o Remo em um jogo importantíssimo. E claro, vamos conversar um pouco mais sobre as consequências do jogo de ontem contra a equipe do Avaí, lá no estádio da Ressacada, falar realmente o que poderia ter acontecido em relação a uma atuação tão ruim do Leão neste jogo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante, para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clique também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês sobre o fim da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, os jogos que aconteceram na tarde deste domingo. A Ferroviária perdeu em casa para o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense, com este resultado, praticamente garante o acesso à primeira divisão. Vai precisar ali de um empate ou até mesmo nem contar com nenhum outro resultado para conquistar a classificação. O Atlético que vai muito forte para a última rodada porque ainda luta pelo título, né? Tá na disputa com o seu maior rival, o Coritiba, pode tirar o título do Coritiba, e o Atlético virou no último lance, inclusive, né, o jogo contra a Ferroviária hoje, e virtualmente está na elite do futebol nacional. Por que que o Atlético Paranaense, o resultado dele não interessa ao Remo na última rodada, Smith? Porque o Atlético já chegou aos 62 pontos e tem mais vitórias que o Clube do Remo, e não pode ser ultrapassado pelo Leão nesse critério de desempate. O Remo tem apenas 15 vitórias, se eu não me engano o Atlético Paranaense tem 18, então ficaria muito difícil, obviamente, o Remo passar, ficaria impossível o Remo passar por este primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Outro resultado que aconteceu hoje, infelizmente, péssimo resultado para o Remo, foi a vitória do Criciúma por 2-0 diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Criciúma nesse momento é o terceiro colocado com 61 pontos. O outro resultado que interessava ao Leão Azul foi a vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino por 1-0. Resultado esse que tirou o Novo Horizontino da briga e que manteve o Goiás com grandes possibilidades também de se classificar. E o Goiás, com este resultado, entrou no G4, agora é o quarto colocado com 61 pontos. Então a classificação de momento da Série B é essa aqui. Coritiba é o líder com 65 pontos. O Atlético Paranaense é o segundo com 62, Criciúma é o terceiro com 61, Goiás é o quarto com 61 pontos também. Em quinto, a Chapecoense com 59 e em sexto, o Clube do Remo também com 59 pontos. Smith, do que o Remo precisa para conquistar este acesso? O Remo precisa vencer o Goiás de qualquer jeito, é decisão, não tem o que fazer, é vencer o Goiás. E o que vai precisar, além disso, para conquistar o acesso? Que o Criciúma perca para o Cuiabá no último jogo, lá na Arena Pantanal, ou de que a Chapecoense fique no máximo no empate contra o Atlético Goianiense, lá na Arena Condá. Não existe outro resultado para o Clube do Remo que não seja vitória contra o Goiás e que não seja também somados a estes tropeços, tanto do Criciúma quanto também da Chapecoense. No caso, um desses resultados tem que acontecer. Ou o Criciúma perde para o Cuiabá na Arena Pantanal, ou o Atlético Goianiense tira pontos da Chape. Bom, desses resultados que podem estar acontecendo, para mim o que mais me anima é uma possível derrota do
time do Criciúma. Por quê? Porque o Goiás também está interessado nesse jogo e com certeza, além do clube do Remo, deve mandar um incentivo para o Cuiabá vencer o Criciúma, tá? Eu acho que esse é o grande X da questão. Goiás e Remo nesse momento se unirem para mandar um incentivo ao Cuiabá para ganhar a equipe do Criciúma. Não tem outro resultado. Por que eu falo isso? Porque o time do Goiás, ele não vai poder entrar em campo também jogando por um empate, porque ele sabe que a Chapecoense vai jogar em casa contra quem? Contra o seu maior rival, o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense, o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, já disse que o Atlético Goianiense não ia fazer nenhum tipo de esforço para ajudar o Goiás na última rodada. Então, dificilmente o Atlético Goianiense vai fazer força para tirar pontos da Chape na Arena Condá. Eu acho que a Chape tem uma grande vantagem aí de chegar neste acesso, porque o Atlético Goianiense não vai querer prejudicar, no caso, não vai querer ajudar o seu rival, que é o Goiás. Esse é um ponto muito importante nesta discussão. Então, Remo e Goiás interessados demais no jogo do Criciúma, mandando um incentivo aí para o Cuiabá, a gente pode ter o Cuiabá jogando sério contra o Criciúma e ganhando. E aí Remo e Goiás iriam se degladiar para saber qual dos dois vai conquistar, digamos, a quarta vaga. Qual dos dois venceria a partida em Belém para conquistar o acesso. Inclusive, meu amigo Lucas Neves, ele trouxe um ponto bem interessante no grupo hoje, de que o Goiás, sabendo da importância do jogo do Criciúma, sabendo também que o Atlético não deve fazer muita força para ganhar da Chapecoense, o Goiás não vai chegar em Belém e jogar retrancado, jogar por uma bola, como geralmente as equipes que jogam contra o Remo em Belém costumam fazer. Com isso, o Goiás, desesperado para também conquistar o resultado, vai precisar sair para o jogo, vai precisar sair para garantir o resultado. Então, a torcida do Goiás comemorou muito hoje, mas a situação deles, para mim, é igual a do Remo. Ela é igual a do Remo e, para mim, só a vitória para eles interessa também para conquistar o acesso à primeira divisão em 2026. Até porque a Chapecoense tem mais número de vitórias do que o Goiás. A Chapecoense já tem 17 vitórias. Então a Chape vencendo, ela vai a 62 pontos e o Goiás empatando, ele vai a 62. Só que a Chape passaria o Goiás no número de vitórias. Então por isso que é muito importante para o Goiás sair para o jogo também e não ficar na retranca. E claro, repito, torcer para o Cuiabá fazer a parte dele contra a equipe do Criciúma lá na Arena Pantanal. Então essa é a esperança do Remo para a última rodada, o Cuiabá ganhar um incentivo, porque dificilmente, na minha opinião, pelo menos eu enxergo assim, o Atlético Goianiense vai endurecer o jogo contra a Chapecoense. A não ser que outras questões aconteçam aí nos bastidores, né, para que o Atlético Goianiense entre motivado também. Agora, sem dúvida alguma, que o Mangueirão estará lotado no próximo domingo, casa cheia, sem dúvida alguma. O Goiás deve solicitar a torcida, porque eles sabem que é um jogo que pode valer acesso. Deve ficar ali nas cadeiras do Mangueirão, né, a equipe do Goiás, torcida da equipe do Goiás, e o Remo colocando o público máximo. Então, pessoal, essas são as possibilidades de acesso para o clube do Remo. Infelizmente, ficaram muito difíceis por conta daquela derrota vergonhosa de ontem. E eu repito, derrota vergonhosa não é porque o Avaí, no meio de tabela, já estava ali sem nenhuma pretensão, é porque a atitude do Remo em campo foi muito vergonhosa, né? E hoje começaram a aparecer algumas teorias da conspiração, algumas informações aí de que os jogadores do Remo não teriam concentrado para o jogo, não teriam, de uma certa forma, obedecido às ordens da comissão técnica, talvez tivesse rolado ali uma espécie de indisciplina. Entretanto, né, nada oficial, o Remo não soltou nada oficial em relação a estes acontecimentos. E, independentemente disso, a postura do Remo ontem foi muito ruim. O Remo teve uma péssima atuação, né? Não conseguiu funcionar como equipe coletiva. E o Guto, a gente sabe que é o grande responsável pelo Remo ainda ter chances de acesso. Para mim, ele é o grande responsável pela recuperação do Remo. Ontem ele foi muito mal. E ponto. No próximo jogo, o Guto pode arrebentar aí, pode montar uma boa onzena e a gente pode conquistar esse acesso com a combinação de resultados. Então, acho que a gente precisa, de uma certa forma, né, tentar eliminar qualquer tipo de problema extracampo, focar de vez no Goiás. É a última semana da Série B, é a semana decisiva, não tem mais para onde correr. Infelizmente, o Remo não conseguiu nenhum empate ontem, que ajudaria também o Remo aí numa possível combinação de resultados. Mas, infelizmente,
O resultado não veio, né? A gente acabou perdendo para o Avaí, nos complicamos na tábua de classificação e agora é torcer para que essas coisas aconteçam, que essa combinação de resultados aconteça e que a gente possa aí, de uma certa forma, garantir o resultado. Só uma última informação, né? Aí em relação ao jogo de ontem também, o Avaí soltou uma nota aí, né, repudiando o que aconteceu, repudiando os acontecimentos e de uma certa forma tirando o corpo dele de reta, né? Tirando dele da reta ali sobre o que ocorreu, tirando a responsabilidade deles, de uma certa forma jogando a responsabilidade para a torcida do Clube do Remo que esteve presente hoje no estádio. E eu não tiro uma vírgula do que eu falei. Para mim, o tratamento que é dado aos paraenses aqui em Santa Catarina, em jogos aqui, é sempre esse tratamento hostil. Vocês viram como o presidente da Chapecoense agiu naquele jogo em Belém, também com um certo preconceito com a torcida paraense. Então, para mim, esse clima já começa errado no que antecede ao jogo. Aí chega no dia do jogo, apenas acaba complicando tudo que a gente já sabe em relação a esse tratamento. Infelizmente, cenas lamentáveis aconteceram. A gente espera que o Remo não seja punido e que isso não se repita mais em outros jogos, em qualquer lugar do Brasil, que a torcida remista esteja presente, lamentavelmente. É isso, galera. O Clube do Remo que retoma as suas atividades nesta segunda-feira, né, em Belém do Pará, no Bampará Baenão. Vai fazer a semana toda em casa até esse jogo contra o Goiás. E agora, irmão, é calculadora na mão, é remédio, né, é calmante em dia, vai aguentar mais uma semana de ansiedade. O Remo deixou tudo para a última rodada, poderia ter definido antes, se tivesse vencido o Avaí antes, ontem, e tinha encaminhado bastante a sua classificação para a Série A em 2026. É isso, pessoal. Mais uma vez eu peço que você deixe o like, peço que você comente os assuntos desse vídeo e você se inscreva no canal, hype o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!